igrejas, em específico a nossa igreja nesta noite. Glória a Jesus. Vamos ser terra fértil, terra boa, onde a semente cai e ela possa ir frutificar. Glória a Jesus. Glória a Deus, deixa Deus usar. Glória a Deus. Igreja, paz do Senhor. Amém. Vamos ler aqui o que se encontra em Lucas, capítulo 15, do versículo 8 até o 10. Que é o tema dessa campanha. E logo após vamos ler ainda mais um texto. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a minha família, minha mãe, veio aqui, me acompanhou, cada um dos membros que se dispôs a vir aqui, eu sei que veio ser muito difícil, mas que Deus abençoe cada um de vocês, ao pastor, pela confiança, por essa oportunidade que ele concedeu de estar aqui. Confesso que quando eu vi a mensagem do pastor dizendo que eu ia pregar hoje, eu pensei, misericórdia, o que eu vou falar? Mas hoje, quando eu estava no meu trabalho, o Senhor falou tão tremendamente comigo. E ainda ali, quando eu estava sentado, Ele me revelou ainda mais um texto que nós vamos ler aqui. E eu estarei pregando um tema que Ele me entregou aqui. Ou qual a mulher, versículo 8, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Já vamos ler em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Foi o texto que o Senhor me entregou ali, eu estarei lendo. Capítulo 3, do versículo 14. Versículo 14, assim. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, e nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vou vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças em vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer por essa oportunidade que nos concede de estarmos aqui. Usa-me, Senhor, como canal para falar do teu nome. E tudo que sair da minha boca nessa hora, Senhor, não sai de mim, mas sai direto do teu Espírito Santo para a tua igreja. Que eles possam ouvir e receber. Que essa palavra possa ser como uma semente plantada em terra fértil. Que possa gerar fruto, possa gerar transformação, renovação e possa dar forças a cada um para continuar na caminhada cristã na terra. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Como eu disse, como o pastor me deu a oportunidade, estava em dúvida do que eu ia falar aqui hoje. Lucas 15, que é o capítulo que serviu de tema para a campanha, é conhecido como o capítulo do arrependimento. É quando Cristo dá para nós três parábolas, e as três discursam sobre o mesmo tema, o arrependimento. Nos três temas, há um personagem que se perde, há uma volta para casa e no final a celebração, a comemoração, pelo que voltou, pelo que estava perdido e foi encontrado. Eu me lembro perfeitamente do pastor, uma pregação que ele já trouxe aqui, como ele vive falando, né? E devemos dar crédito à pregação, né? Quando está citando alguém, tem que falar. E o pastor, eu me lembro muito bem quando ele pregou no domingo, sobre essas três parábolas, explicou a diferença que há em cada uma delas. Primeiro, ele conta a parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida representa a alma que se perdeu, fora do caminho, fora de casa, fora do aprisco. É a alma que se perdeu lá fora e o pastor teve que ir buscar. A dracma perdida representa também uma alma que foi perdida, mas não lá fora, aqui dentro.
A dracma perdida foi perdida dentro de casa. E foi a dona que teve que ir buscar. E o filho pródigo, o pastor explicou, ele representa a alma que foi perdida lá fora. Mas o pastor não precisou ir buscar. Mas a dona não precisou ir buscar. Por quê? Porque o filho voltou. E aqui você já fez uma lição. Ovelha não sabe o caminho de volta para casa, mas quem é filho conhece. Quem é filho sabe por onde ele tem que ir, onde o pai dele está esperando, o caminho que ele tem que tomar para voltar para casa. Mas voltando, a dracma perdida refere-se especificamente àqueles que estão perdidos dentro da casa. A Bíblia faz questão de dizer, aqui no versículo 8, ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar. Eu esqueci de dizer, o tema da pregação que o Senhor me entregou foi Laodiceia, a igreja das dracmas. Laodiceia, a igreja das dracmas. E como eu falei, a dracma é aquela que foi perdida dentro da casa. E quando você vê a história de Laodiceia, você vê que era uma igreja somente de dracmas, de pessoas perdidas. Estavam dentro da casa? Estavam, mas estavam todas perdidas. E aqui no versículo 8 ele diz: qual mulher tem 10 dracmas, se perder uma. Todos nós sabemos, já vimos dezenas de vezes, que uma dracma era o dinheiro equivalente a um dia de trabalho. E é interessante que aquela mulher, quando ela perde uma dracma, a Bíblia fala que ela liga uma candeia. E a candeia, naquela época, para iluminar o caminho, não era simplesmente eu apertar o interruptor e ligar a luz no teto. Não, naquela época, ele tinha que usar a lamparina. E lamparina exigia azeite para manter o fogo aceso. E azeite custa caro. Um azeite custa bem mais do que uma dracma. E ainda assim, ela não se importou de gastar o azeite para encontrar a dracma. Porque para Deus, não importou o sacrifício que ele teve que fazer. Ele fez, porque para ele importava mais resgatar a dracma que ele havia perdido. Aqueles que haviam se perdido dentro da casa. Diz aqui, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Perceba, para encontrar a dracma, ela foi arrumando a casa, foi varrendo, foi revirando os móveis para encontrar. Muitas das vezes, alguém aqui se encontra nessa situação. Talvez não sabe, mas é uma dracma, está perdido dentro da igreja. E Deus tem revirado. Deus tem revirado a tua casa, os móveis, a tua vida, para te alertar, para te trazer de volta, para te dizer: ei, você está perdido, mas eu estou indo te buscar. Para estar lá, batendo na sua porta, falando: eis que estou à porta, bate. Aquele que é vivo, entrarei em sua casa, estarei com ele, e ele comigo. Muitas das vezes, quando nos perdemos dentro da casa, o Senhor vai nos encontrar, e muitas das vezes gera dor, muitas das vezes gera confusão, muitas das vezes ele revira todos os planos que nós fizemos do avesso, mas é para te trazer de volta, mas é para te devolver para a posição em que você estava, junto das outras rotas. E perceba, foi só uma que deixou, mas ela deixou as 9 lá no lugar e foi procurar que se perdeu. No versículo 9 diz: e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Muita gente se satisfaria só com 9. Porque com 9 está bom, 9 dracmas, já são 9 dias de trabalho. Mas ela fez questão de procurar aquela uma. Por quê? Porque ela trabalhou por todas. Quando se trabalha para conquistar algo que você perde, você faz questão de ter de novo. Por quê? Porque você se esforçou. Porque você estava lá jejuando, orando, buscando a Deus de madrugada. E Deus te entregou o que você queria. E quando você perde, você luta com todas as forças que tem para conquistar de novo. Talvez fosse um dom. Talvez fosse aquele desejo ardente de servir ao Senhor. Você tinha antes e sente falta. E quer ter de novo. Deus, quando te perdeu, sentiu sua falta. E quis te ter de novo. Ele deixou as outras 9, as outras 99, ele deixou os outros e foi atrás de você. Se entregou por você. Por quê? Como eu falei, a dracma era um salário equivalente a um dia de trabalho. Deus trabalhou para ter sua alma. Ele não te conseguiu de graça. Custou. E custou caro. Custou a vida dele. E Deus, ele vela pelas almas pelas quais ele trabalhou. Pelas almas pelas quais ele sofreu. E no versículo seguinte, no versículo 10,
dá para encerrar nessa parte aqui, diz: assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu cresci ouvindo o povo dizendo que os anjos, eles fazem festa no céu quando o pecador se arrepende. Mentira! Não é isso que o texto está dizendo. Ali diz: a alegria diante dos anjos de Deus. E nós sabemos muito bem quem está diante dos anjos de Deus. Quem está à frente dos anjos dos céus? Há somente um, e é o Senhor. O Senhor comemora, o Senhor entra em festa, Ele se alegra todas as vezes que um pecador se arrepende e volta para casa. Ele se alegra, Ele comemora. Ele diz: alegrem-se comigo, porque eu recuperei a dracma perdida. A dracma que por tanto tempo eu procurei, diligentemente eu procurei e enfim encontrei. O Senhor, lá nos céus, levanta os seus braços e comemora quando uma alma se arrepende. E Ele se alegra mais pela alma de um pecador que se arrepende do que pela alma de 99 justos. É isso que o próprio Senhor Jesus Cristo diz. Porque os justos representavam Israel. Aqueles que acreditavam que não precisavam de arrependimento, que não precisavam da graça, da salvação. Mas Cristo não veio para esses. Ele veio para aqueles que reconheciam que eram pecadores, que eram carentes da graça e do socorro de Deus, que reconheciam que eram doentes. Como ele mesmo diz: eu vim para os doentes e não para os santos. E agora, indo aqui para um novo texto, Apocalipse, capítulo 13. Por favor, capítulo 13, versículo 14, se não me engano, para a gente ir acompanhando. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, naquela época, a igreja cristã estava sofrendo uma grande perseguição por causa do império de César, que era o imperador romano. E a igreja estava sendo perseguida. Então, naquele momento de grande dificuldade, João, que se encontrava preso, como todos nós sabemos, na ilha vulcânica de Patmos. Por quê? Porque tentaram assassiná-lo. Tentaram executá-lo, colocando ele dentro de um caldeirão com óleo fervente. Só que João saiu de lá vivo. E o imperador, que ficou assustado, não entendeu como o homem sobreviveu a isso, pensou: já que não posso matá-lo, vou prendê-lo. E por isso prendeu ele na ilha vulcânica de Patmos. Mas mesmo preso, João continuou bebendo. Mesmo preso, quando Deus falava com João, ele não ficava calado. Ele escreveu. E escreveu as cartas. Escreveu cartas às igrejas da Ásia Menor. Cada carta era para uma igreja específica. E em cada igreja tinha sua característica específica. Mas de todas as igrejas, a pior, a que Deus, a que Cristo mais reclamou, a que Cristo mais repudiou, é a igreja de Laodiceia. E nesse início aí, João já começa enfatizando: quem está dizendo isso aqui não sou eu. Quem está dizendo isso aqui é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Pode fazer aqui, por favor. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Sabe? A dracma, ela tem uma característica. Ela é insensível. Você pode gritar uma moeda, ela não vai te ouvir. Você pode falar para a moeda: vem cá, ela não vai vir. Por quê? Porque é uma moeda. Ela não tem sentimento. A dracma, quando ela se perde dentro da casa, ela fica insensível. Ela fica insensível à voz do pastor, à voz do pai, à voz do dono dela. Muitas das vezes, Cristo trabalhou para conquistar você. Para conquistar, porque, como eu falei, uma dracma, e eu volto a repetir, valia um dia de trabalho. Muitas das vezes, Cristo trabalhou para te conquistar. E você, rapidamente, escorregou da carteira dele e resolveu ir para outro dono. Mas Cristo está lá, te procurando. E aqui diz que nem és frio nem quente, que dera por esse frio ou quente. Porque, como eu falei, a dracma, ela é insensível. E quando Cristo começa a pregar contra a igreja de Laodiceia, ele diz algo bastante semelhante. Como nós sabemos, Laodiceia era um lugar em que os canais de água se encontravam de uma maneira que a água daquele lugar não era fria nem quente, era sempre morna. E Cristo, sabendo disso, faz uma analogia. Ele diz: vocês são iguais aos seus canais de água. Porque todos eles reclamavam que água morna dá vontade de tudo que a água bebe. E Cristo usou exatamente essa analogia porque ele sabia que assim eles iriam entender. Eles iriam entender o sentimento de repulsa que eles causavam em Deus. Eu disse e repito, o tema da pregação é Laodiceia, a igreja das dracmas. E é isso que nós temos visto hoje em dia. Prossegue aí, por favor, no versículo seguinte.
Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Laodiceia, a igreja das dracmas, a igreja dos perdidos, a igreja dos condenados, a igreja dos pecadores, a igreja do demônio, a igreja das dracmas perdidas. Só não era a igreja de quem? Só não era a igreja de Jesus. Só não era a igreja de Cristo. E perceba, ele diz: vomitar-te-ei da minha boca. Essa é a igreja das dracmas. É aquela que vai intercalando o frio no meio da semana com o calor no final de semana, no domingo. Quando ele vem, ele chora, ele se arrepia, ele fala em línguas estranhas, mas no meio de semana volta exatamente a ser frio como era antes. E vai intercalando com esses dois. No final, o resultado é aquele de um bom. Às vezes ele até vem no meio de semana, às vezes ele participa dos cultos, e aqui ele é quente, mas quando você olha para ele lá fora, ele é frio. E como é frio? E quando é assim, é pior do que o que nem vem. Porque o que nem vem, a gente já sabe quem ele é e não tem como duvidar. Quem não vem, a gente já sabe. Agora, quem vem e lá fora parece que não veio, esse é o que dá vontade de vomitar. Esse é o que dá nojo em Deus. Ele olha e dá repulsa, porque a pessoa não tem capacidade de escolher qual que ela vai ser. Se vai ser fria ou se vai ser quente. Se vai servir a Deus ou se vai servir a outro Senhor. Se vai aceitar o Senhor como seu dono ou se vai servir a outro. Deus sente nojo de dracmas. Deus sente nojo de uma igreja de dracmas. E o que me chamou a atenção é justamente isso, porque, veja, em todas as parábolas que Cristo conta sobre o arrependimento, a da ovelha perdida, a da dracma perdida, depois ele conta no filho pródigo, é sempre uma pessoa, é sempre um personagem que sai sozinho, que se desvia sozinho. E o resto fica no lugar. Na parábola da ovelha, uma ovelha se desgarrou. E outras 99 permaneceram no lugar. Na da dracma, uma dracma se perdeu. E outras 9 ficaram no lugar. Na parábola do filho pródigo, foi só um que saiu. Mas o outro filho continuou no lugar. Então, em todas as 3 parábolas, é só um personagem que se desvia do caminho. Mas e quando são vários? Mais do que isso, e quando é uma igreja inteira que se desvia do caminho? Uma igreja de dracmas. Uma igreja de pessoas perdidas dentro da casa do Pai. É nesse momento que Cristo sente nojo, porque ele fica enojado. O propósito da igreja é e sempre foi trazer as pessoas para mais perto de Deus. No entanto, aquela igreja era perto de qualquer coisa, só não era perto de Deus. No versículo seguinte, ele diz ainda: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Perceba que interessante. A igreja de Laodiceia é uma igreja que se considerava uma dracma bastante valorizada. Somos ricos. Talvez o tempo que eles tinham era bonito. Talvez lá dentro tinha muito ouro, tinha muita riqueza. Talvez lá dentro tinha muito político que ia visitar. Talvez lá dentro tinha muito cantor famoso. Tinha muito pregador famoso. Sabe quem que não tinha lá dentro? Jesus. Ele foi o único que ficou lá fora, batendo na porta, querendo entrar. E não podia. Porque ninguém abria para ele. Abriram para os políticos, abriram para os cantores famosos, abriram para os empresários, abriram para os pregadores, abriram para todo mundo. Sabe as igrejas que você vê hoje em dia? Pode vir do jeito que você está, permanecer como você vê. Essas igrejas, as igrejas de dracmas, enchem a cada dia mais. São igrejas que aumentam o seu número exponencialmente a cada ano que se passa. A Laodiceia, a igreja das dracmas, tem aumentado o seu número de representantes a cada ano que se passa. E a igreja de Cristo, a igreja fiel, verdadeira, que muitas vezes tem um tempo pequeno. Tem um tempo que às vezes quando chove, cai goteiro. Tem um tempo que muitas vezes não tem tanto espaço. É um tempo que muitas vezes é chão de terra. Mas ali, sabe quem está lá dentro? Jesus. Lá não tem ouro, lá não tem político, não tem personagem famoso, não tem cantor gospel, não tem pregador famoso. Mas e daí? Eu não preciso de nenhum deles para alcançar a minha salvação. Eu não preciso de um tempo bonito para alcançar a minha salvação. Eu preciso de Jesus.
Aquela igreja fez uma prova extremamente alarmante, uma prova de causar prejuízo. Eles trocaram Jesus pelas riquezas e olhavam ao redor e falavam: olha só, como somos ricos, como somos poderosos, como somos bonitos. Então, às vezes olhava para os irmãos, um para o outro, olhava para si mesmo e dizia: olha como eu estou bom, olha como eu sou um crente fervoroso. Vou para o culto todo mundo, estou sempre lá, presente. Mas Cristo olhou e falou: você não sabe que é um pobre, um desgraçado, um miserável, um cego, nu. Perceba, ele faz questão de dizer: você é cego, mas eles se viam como ricos. Eles eram piores do que cegos, porque o cego, ele não vê nada. Agora, eles viam mentiras, viam ilusões que eles fabricavam para si mesmos. O nosso pastor já disse aqui várias vezes: a pior ilusão é quando o homem ilude a si mesmo. A pior ilusão é quando o homem ilude a si mesmo. E a igreja de Laodiceia era uma igreja bastante iludida. Achava que era o que não era. Ele dizia: eu sou, e Deus diz: não é. Eles falavam: nós somos, e Deus dizia: não somos. Diziam: nós podemos, e Deus dizia: não podem. Nós fazemos, não fazem. Nós somos capazes, não somos. E como eu falei, a igreja de Laodiceia tem aumentado o seu número de representantes nos últimos dias. O pastor Eliseu Rodrigues tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz: só existe falso pastor porque existe falsa ovelha. Só existem falsos mestres porque existem falsos discípulos. E é verdade. Só existe aquele pastor coach que está lá para pegar o seu dinheiro porque tem gente trouxa. Eu vou dizer essa palavra mesmo. Tem gente trouxa, tem gente cega. Porque o próprio Cristo diz ali: és o desgraçado, o miserável, o pobre, o cego, o nu. Então eu posso dizer: tem muito crente que é trouxa para dar ouvido para esse tipo de pregador. Porque se não existisse esse crente trouxa, não existisse esse tipo de pregador. Não haveria esse mercado. Esse mercado que você observa aí fora, em que a igreja de Laodiceia, como eu falei, só tem crescido, só tem prosperado. E esses pastores, falsos mestres, só têm crescido em número, porque tem crescido em número com o número de falsos discípulos, de pessoas que não querem ouvir a verdade, querem ouvir elogios, pessoas que não querem aprender, querem ser iludidas, pessoas que não querem enxergar, querem continuar cegos, como a igreja de Laodiceia é. Pessoas que não querem mudar de vida, muito pelo contrário, querem permanecer como estão, estagnados. No meio de semana, às vezes tem aquele momento que ele fica crente, depois ele fica frio de novo, depois ele fica quente, e ele vai intercalando. Ele vive a vida dele plenamente satisfeito assim. Não preciso passar dos limites, não preciso me esforçar. Mas perceba uma coisa, é uma coisa que eu já falei aqui, inclusive, foi numa lição. Cristo, Ele quer você e Ele te quer por inteiro, porque Ele se entregou por inteiro. Ele não entregou uma mão, Ele não entregou um braço, Ele não entregou uma perna, Ele entregou tudo. E Ele quer que você entregue tudo. Ele estava lá na eternidade, desceu, viveu entre nós e morreu na cruz do Calvário. Cada dia, cada segundo, cada momento da vida de Cristo foi para que Ele morresse na cruz do Calvário. E cada momento foi por nós. Se não fosse por nós, Ele não precisaria se encarnar. Ele não precisaria morrer na cruz do Calvário. Mas Ele fez. E fez por nós. Porque nós não somos capazes de retribuir da mesma maneira. Cristo, até o último momento, colocou o Pai em primeiro lugar. Mas nós fazemos exatamente o contrário. Ele é o último lugar. Depois que eu tiver resolvido as minhas coisas no dia a dia, pago minhas contas, comido, me alimentado, saído com a família, quando, enfim, talvez sobrar um tempo no final do dia, eu faço uma oração. Se sobrar tempo no final do dia, eu leio a Bíblia. Quando na verdade deveria ser o contrário. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Temos vivido uma igreja de cargas, uma igreja de pessoas que estão perdidas dentro da casa do Pai. E esse, eu vou dizer para vocês, é o pior tipo de gente. A ovelha que se perde lá fora, tudo bem. O filho pródigo que se perde lá fora, tudo bem. Mas se perder aqui dentro, já é demais. É isso que causa nojo em Deus. Pessoas que aqui dentro
estão perdidas. E pior, estão perdidas aqui dentro, mas querem demonstrar para os outros que sabem exatamente para onde estão indo. Querem demonstrar para os outros que são ricos, assim como a igreja de Laodiceia. Tinha uma aparência bonita, tinha uma aparência que quem olhava ficava convencido. Aquela igreja é próspera, Deus deve estar no meio deles. Mas Deus, como o próprio Cristo disse, não estava entre eles. Pelo contrário, estava querendo participar. Todo mundo foi convidado para o culto. Todo mundo foi convidado para a ceia, menos Jesus. Menos o protagonista, menos o cordeiro. Nós temos vivido uma vida exatamente assim. Todo mundo é convidado a participar da sua vida. Você convida o seu parente, você convida o fulano que você conhece. Mas e Jesus? Quando é que ele vai entrar na jogada, vamos dizer assim? Quando é que ele vai entrar na tua igreja, na tua casa? Quando você vai abrir as portas para permitir que ele entre? Veja, eles achavam que eram ricos, mas eram pobres, porque por mais que tivessem dinheiro, não tinham Jesus. A maior riqueza que o ser humano pode obter está em Deus. Porque é que nem disse certa pessoa, quando você vê todas as pessoas do mundo, do universo, agrupadas em um lado, e aqui tem uma pessoa com Deus, desse lado está a maioria. A maioria está de cá. Quando Deus está com uma pessoa, essa é a maioria. Porque quando Deus esteve com Sansão, ele sozinho matou 1000 homens. Quando Deus esteve com os 300 de Gideão, eles mataram 30.000. Deus com uma pessoa, essa é a maioria. Agora, muitas pessoas hoje têm deixado Deus para seguir as manadas, para seguir as multidões. Antigamente era diferente, né? Antigamente, os discípulos, eles seguiam a Cristo e as multidões iam seguindo Jesus também. Hoje em dia, os discípulos têm deixado de seguir a Cristo para seguir as multidões, para seguir o que o povo tem feito, para saber qual é a última notícia. O último casal que terminou, a última notícia que saiu. Quando no final das contas nada disso importa. Quando no final das contas tudo isso vai ficar aqui. E tem deixado de se preocupar com o espiritual. Muitas das vezes aqui, ele parece que é crente, mas quando está lá fora, começa a falar mal dos outros. Quando está lá fora, começa a falar mal do parente, começa a falar mal da irmã, começa a falar mal do irmão, do pastor, da pastora, do líder. Preocupa não. Preocupa não que o teu dono vai revirar a casa e vai te encontrar. Você que é dracma perdida, pode se preparar. A tua casa vai revirar de uma forma. Os teus planos vão mudar de tal maneira. Deus vai varrer a casa inteira e arrancar toda a sujeira para te encontrar. E quando ele te encontrar, por mais que você esteja chorando, por mais que você esteja sofrendo, ele vai estar alegre. Porque, enfim, ele vai ter encontrado a dracma perdida. Sabe, a gente tem o costume, né, de ver aquelas imagens, aqueles videozinhos, de um pastor, quando ele ia encontrar a ovelha, ele ia carregando ela nos ombros. Todo mundo fala, bonitinho, o pastor está carregando a ovelha nos ombros. Sabe por que ele carregava ela nos ombros? Porque quando ela fugia, o pastor ia encontrar ela. E para ensinar uma lição nela, ele pegava o cajado e quebrava a perna da ovelha. Para ensinar para ela que não era para ela fugir. Mas depois de quebrar a perna, ele carregava ela de volta. Mas perceba que interessante, na parábola, lá em Lucas 15, da ovelha, quando o pastor resgata a ovelha perdida, ele não leva ela de volta para a Cristo. Talvez a ovelha pudesse entrar em desespero e dizer, agora ele vai me devorar, agora ele vai me matar, e agora vai comer, vai se alimentar de mim pelo que eu fiz. Mas não, pelo contrário. Ele chamou seus amigos e comemorou com eles. Eu encontrei a minha ovelha. Ele não levou ela de volta para a Cristo, ele levou ela para casa. E lá ele cuidou dela. Então, entenda uma coisa: quer fugir de Deus? Vai em frente, pode fugir. Só não reclame quando ele quebrar suas pernas. Só não reclame porque ele vai quebrar. Entenda uma coisa: Deus prefere te ver chorando aqui dentro do que contente lá fora. Porque, como eu já falei, a alegria lá fora dura só um momento. E a tristeza aqui dentro, ela também. Há muitas das vezes, aqui dentro, você pode estar triste, lá fora você pode estar alegre. E a alegria lá fora, uma hora vai acabar. E quando acabar essa alegria, a tristeza que virá, está eterna. Já aqui dentro você pode até estar triste. Você pode até estar chorando. E o teu choro, ele pode até durar uma noite. Mas a alegria, ela vem
Amanhã. E nosso amanhã é com Cristo, que é resplandecente dos céus, mais brilhante do que o próprio sol, e resgatar a tua igreja, redimida, lavada no seu sangue. Aquela igreja fervorosa, crente, quente, que abriu mão deste mundo por reconhecer que não há nele nada tão valioso, nada tão precioso quanto o nosso Jesus, quanto o nosso Senhor. Ele é o nosso pastor, Ele é o teu dono, foi Ele que trabalhou para te adquirir, dracma perdida. Foi Ele que todos os dias, diligentemente, te procurou na casa, varreu, revirou os móveis, procurando por você, trabalhou para te conquistar. E você muitas vezes tem que escorregar da carteira dele para ir para a mão de outro dono, para um dono que não trabalhou pela qual, para um dono que não reconhece o teu valor. Mas há alguém no céu que reconhece o valor de uma dracma perdida, que reconhece o valor que há em você e trabalhou para pagar esse valor. E eu digo, como o irmão aqui falou, foi um alto preço. Custou caro, não foi barato. Mas ele pagou. E pagou porque reconheceu que valia a pena. Se ele escolheu pagar foi porque viu que valia a pena. Glória a Jesus. E como eu falei, para procurar, ele teve que usar a candeia. A candeia exige azeite para funcionar. E o azeite é bem mais caro do que uma dracma. Mas ainda assim, diligentemente, ela foi iluminando o caminho para procurar essa dracma. Gastando mais do que o valor dela. Entenda uma coisa, Deus fez por você bem mais do que você merece. Deus fez por cada um de nós muito mais do que nós merecíamos, muito mais do que nós valíamos. Mas Ele fez por amor. Mesmo eu sendo um miserável, um pobre, um cego e nu, Ele olhou para mim e falou: é meu filho. Ele olhou para mim e falou: é minha dracma, é minha ovelha, e eu vou lutar por ela, e eu vou trabalhar por ela, sacrificar por ela. Ele sacrificou por nós. E eu digo para você nessa noite: lute por Ele, sacrifique-se por Ele, trabalhe por Ele, assim como Ele fez por você. Porque você não vai encontrar no mundo amor igual a este. Diz aqui, o próprio Jesus diz no versículo 18: aconselho-te que de mim cumpres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Isso é muito interessante. Todos esses elementos que Deus fala aqui, Ele diz: vocês podem conseguir isso aqui comigo. Ouro provado no fogo é só comigo. Vestes limpas e brancas é só comigo. E Ele diz aqui, prosseguindo: unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. É só com Ele. Você pode tentar procurar em outro lugar, pode tentar procurar riquezas lá fora, tentar encontrar uma roupa que cubra os seus pecados lá fora. Você não vai encontrar, porque vestes brancas só há com Ele, porque santidade só Ele é capaz de conceder. Perdão aos teus pecados, só existe um que é capaz de conceder. Ele diz: unja os olhos com colírio, para que veja. Esse é o principal aqui. Veja, Ele não fica satisfeito em te dar vestes, em te dar riqueza. Ele quer que você veja. O tema passado, da campanha foi justamente sobre o cego. O cego que chegou diante de Cristo e disse: Senhor, eu quero ver. Isso é muito interessante, ele estava diante de Cristo. Literalmente o ser mais poderoso do universo caminhando entre os homens. Ele poderia pedir qualquer coisa. Ele poderia virar para Deus e pedir: Senhor, me dá a terra como minha propriedade, me dá um universo, me dá aquela estrela lá distante, me dá dinheiro, me dá poder, me dá influência. Mas ele queria ver, porque ele era cego. E perceba que interessante, hoje existem muitos cristãos que não querem ver. Muito pelo contrário, eles mesmos tapam os seus olhos, porque não querem enxergar a verdade. Porque a verdade muitas das vezes é dura. Tem muitos cristãos que a verdade diante dos olhos deles ainda não é o suficiente. Olha o exemplo de Tomé. Viveu com Cristo. Viu Cristo fazendo grandes prodígios e grandes milagres, mas duvidou. Tomé teve que ver para crer. O cego teve que crer para ver. O cego é o verdadeiro cristão. É aquele que mesmo não vendo ainda, ele crê. Porque ele sabe que Deus é poderoso para fazer. Não seja Tomé, que precisa ver para crer. Seja
O cego que creu para ver. Essa deve ser a vida do cristão. Do cristão que não é dracma. Do cristão que é genuíno. E no versículo 19 vai dizer: eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Você foi zeloso e arrepende. Como eu falei, Lucas 15 é o capítulo do arrependimento. É quando Cristo conta 3 parábolas e as 3 têm como tema principal o arrependimento, a volta para casa. E quando Cristo termina de repreender a Odisseia, ele termina dizendo: arrepende-te. Perceba que interessante. Jesus não desistiu da Odisseia. Jesus não desistiu da igreja das dracmas. Muito pelo contrário. Ele disse: olha, você ainda tem chance. Consegue o ouro provado em fogo comigo. Lava as tuas vestes. Unge teus olhos com colírio, para que possa ver. E no final ele termina dizendo: arrepende-te. Da mesma maneira ele age hoje. Talvez aqui dentro hajam dracmas escondidas. Dracmas infiltradas. E eu não sei, eu não conheço o coração de ninguém aqui, mas ele conhece. E é esse o recado que ele tem para você. Arrepende-te. Ainda é tempo. Porque quando ele te encontrar, porque quando ele revirar a casa, talvez você já tarde demais. Talvez você já tenha perdido muito. Talvez o teu valor já tenha diminuído. Como o Michael já deu aula aqui, né, no ano passado, a moeda, com o passar do tempo, ela vai perdendo valor. É natural. E com o passar do tempo, quando ele te encontrar, talvez você já esteja tão fraco, tão perdido, que não consiga lutar mais. Então aproveite agora. Lute agora, enquanto ainda pode. Adquira o ouro, ainda agora, quando pode. Adquira as vestes brancas, ainda agora, quando pode. No versículo 20, ele diz: eis que estou à porta de bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, isso é interessante. Ele diz: eu estou na porta e estou batendo. Ele não disse que está chamando, ele disse que está batendo na porta. Mas aí ele fala: se alguém ouvir a minha. Ele não disse: se alguém ouvir que eu estou batendo. Ele disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele só vai entrar se você abrir. E você só abre quando se dispõe a ouvir a voz dele falando contigo. Tem muita gente que, como Laodiceia, tem permanecido cego, se recusa a ver, e tem permanecido surdo, porque se recusa a ouvir a verdade. Quando o pastor chega para arrepender, vai virar cara, fala: não preciso ouvir isso. Quando o líder chega para falar que errou, não aceita. Se você quer que ele entre na sua casa e ceie contigo, você vai ter que ouvir. Vai ter que aprender a ouvir a voz dele falando contigo. Porque como ele diz: eu sou o bom pastor, e as boas ovelhas conhecem a voz do pastor. Conhecem a voz do pastor delas. E nesta noite, a mensagem que eu quero terminar aqui falando é justamente essa. Ele está batendo na porta. E só vai entrar se você abrir. Vamos ver essa oportunidade? Vamos bater direito. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, eu aprendi na nossa campanha. Como eu disse aqui, terça-feira passada, tenho certeza que Deus estará falando grandemente conosco através desse tema. Amém? Porque muitas pessoas estão buscando coisas novas, mas nós temos que buscar aquilo que nós perdemos. Né? A Dracma fala disso, né? Muitas pessoas que estão perdendo e querem coisas novas, mas a mensagem da Dracma que nós aprendemos aqui nesta noite fala de nós resgatarmos aquilo que nós perdemos. Amém? Então fica de pé, vamos orar. Aleluia. Quero pedir as missionárias, as diaconisas, né? Estão orando e intercedendo em favor das pessoas que estão enfermas, das pessoas que estão precisando da unção. Amém? Aleluia. Para que Deus possa estar curando nesta noite, estar libertando. Irmãos, quantas pessoas enfermas da alma, enferma do corpo, né? Mas Deus tem o poder de libertar as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu vou estender minhas mãos, vou estar orando e vocês vão estar recebendo a imposição de mãos. Amém? Pai Santo que está nos céus, esta noite nós apresentamos a igreja Vale do Sol. Meu Deus, os congregados, nossos
mais crentes. Aqui é o lugar da bênção. Aqui é o lugar da vitória. Aqui é o lugar da oração. Aqui é o lugar da palavra. Aqui é o lugar da palavra viva. A fonte da água da vida. Em nome de Jesus. Abençoa a igreja nesta noite. Abençoa as crianças. Abençoa as irmãs, os jovens. Abençoa os varões, os obreiros, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Liberta das enfermidades na alma, enfermidade no rosto, enfermidade no Deus invocada na sua vida. Em nome de Jesus. Esse trabalho, essa bênção na tua casa. Em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, Deus do Senhor, nosso Salvador, meu Deus.